Hoje nós vamos aprender a fazer substratos para as nossas plantas. Então, papel e caneta na mão. Vou já te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque assim que eu postar vídeo novo, você vai ser avisado e vem correndo assistir. Os vídeos estão muito legais. Primeira coisa, o que é substrato? O que é essa palavra substrato? Por que não fala terra? Olha, substrato é uma palavra mais técnica, significa do latim sub, por baixo, do prefixo latim, e da palavra em latim extrato, que são partes sedimentares do solo, da terra. Mas vamos resumir isso aí numa linguagem bem fácil? Substrato é onde a planta está afixada e que é onde a planta vai absorver através das suas raízes água e nutriente. Não ficou fácil assim? Então, substrato, se eu for olhar o significado, é resíduos de uma transformação. Então, substrato seria resíduos. Onde nós vamos plantar as plantas é no substrato, porque elas não gostam de terra pura. Daí já vem, qual que é a diferença entre substrato e terra? Olha, o substrato a gente entende como uma transformação de algo que a planta gosta. Ali ela tem um meio de crescimento, desenvolvimento, florescimento, está pronto para aquela espécie de planta. E terra seria uma terra às vezes pura, não tem nutriente, não tem nada, está muito compactada, não tem nem como as raízes absorver água e nutriente dali. Então é bem diferente substrato e terra. Então, falando em cultivo em casa, cultivo de plantas, cultivos em geral, tanto em vaso como nos canteiros, no jardim, a gente vai usar sempre substrato. Existe um substrato para todas as plantas? Ana, eu quero uma receita de substrato. Você me dá uma receita de substrato que eu quero colocar em todas as plantas e fica mais fácil. Não existe. Por quê? Pelo seguinte, eu tenho, por exemplo, essas suculentas minhas aqui. As suculentas, todas floridas. De onde vem cactos e suculentas? Vem do deserto. Lá qual que é o substrato? Qual que é a terra? Qual que é ali a mistura que tá? Muito arenosa. É da região árida. Ah, e essa colmeia que geralmente está debaixo de árvores, em florestas, é muito fibroso, ela ama a água. Então o substrato é diferente, samambaias também amam água. O substrato é totalmente diferente lá do deserto, elas estão debaixo ali das árvores, com resto de folha, muita matéria orgânica, muita coisa nutritiva. Já lá, voltando lá nos cactos, lá é pouca matéria orgânica, os cactos não têm costume com muito nutriente, é fraco em nutriente. Já na hidrocultura, o que a gente usa na hidrocultura? Eu fiz, por exemplo, aqui, esse abacate em água. Na hidroponia, hidrocultura, qual que é o substrato? É a água. E as orquídeas? Será que eu posso cultivar a orquídea que fica lá no tronco da árvore, lá em cima, sem terra nenhuma? Será que eu posso cultivar lá na areia do deserto, na mistura com bastante areia? Será que as orquídeas vão gostar? Não. Será que eu posso cultivar as orquídeas com o mesmo substrato úmido das samambaias debaixo das árvores? Não. Mas eu vou dar para vocês 6 receitas básicas que você tendo uma suculenta, um cacto, você usa essa receita. Você tendo uma samambaia que gosta muito de água, um antúrio, essa aqui é a hipomeia, olha que linda, tá nesse galho meu de pimenta. Essa hipomeia ama água, então você vai usar esse tipo de substrato. Antúrios, o substrato mesmo de samambaia. Espatifilo, ama água, nós vamos usar esse substrato. Então nós vamos separar por grupos. Sempre que orquídeas, outro grupo, sempre que você for precisar de um substrato para aquela planta, você vai saber direitinho qual usar. Existe substrato comercial, existe substrato caseiro. Hoje nós vamos aprender a fazer o caseiro. Mas eu quero falar para vocês que vocês podem comprar
o substrato já pronto. Então nós temos aqui, por exemplo, casca de arroz carbonizada. É um substrato comercial excelente para o enraizamento. Humus de minhoca, que nós vamos usar como matéria orgânica. Sempre que eu falar em esterco de gado curtido, e sempre confinado, se ele tiver escrito, ele não tem pragas. Se não for de gado confinado lá da roça, tem muita praga. Então a gente vai evitar usar nos jardins. A gente vai usar em vasos, se você não importar de nascer matinho. Vamos usar em frutíferas, em hortas. Nada lá no gramado, se não enche de praga, hein? Olha aí a dica. Substratos próprios para as flores. Nós temos um substrato que é muito especial, de área pantanosa, riquíssimo, que é a turfa. Nós temos a turfa e nós temos, quando você chegar lá na área de substratos de jardinagem, é esse monte de opção. A terra vegetal. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Nunca usem terra vegetal, terra de barranco puro. Por quê? Porque ela compacta. Você pode fazer um teste. Se você molhou aquele seu substrato e ele ficou igualzinho uma massinha de criança, desse jeito, não é bom para as plantas. No instantinho, aquilo ali abaixa, vira um tijolo e como que esse negócio duro, que é a terra pura, vai as raízes conseguir absorver alguma água e nutriente disso. Então, faça o teste. É bom que o substrato, após molhado, solte na mão. E você tem duas opções. Como eu trabalhei mais de 35 anos numa floricultura, eu vi a diferença de preço. Então, se você vai comprar, por exemplo, substrato de cacto suculenta, esse aqui tem 5 litros. Tem um substrato de 25, 20 quilos. Daí, o preço é muito menor. Se você tem muita planta, nunca compre substratos de saquinho menor. Porque tem saquinho de 2 quilos, de 5 quilos, de 20 quilos, 25 quilos. Quanto maior, mais barato o seu substrato. E aí você vai falar assim, Ana, eu vou comprar só um saquinho de 2 quilos de substrato e não vou usar mais. Daí que você se engana, você vai usar muito, sabe por quê? Com a rega vai compactando pela decomposição e você sempre vai ter que forfar e colocar mais, porque aí você tá dando nutriente ali para a planta. Sempre deixa seu substrato guardado, porque ele vale muito tempo, porque sempre você vai estar precisando. Então, quando você vai trocar o seu substrato, olha, com a rega, como a gente falou, ele vai lixiviando ali, vai lavando o substrato. Daí fica sem matéria orgânica nenhuma. O que a planta vai absorver? Nada. Então, a gente sempre tem que fazer um replantio. Geralmente, mais ou menos uma média de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, mas eu não gosto dessa regra. O que é bom você notar? Olha, se meu antúrio está florindo, se ele está tendo folhas novas, o substrato ainda está bom. A minha orquídea, se ela está da mesma forma, florindo no mínimo uma vez por ano, se está brotando, isso aqui é uma orquídea Sphattoglotis, então o substrato está bom. Se não, é hora de fazer o replantio. Aí você vai falar assim para mim, Ana, qual é o substrato que os produtores usam? Lá na fazenda, nós somos produtores há 60 anos de citros, limão, laranja, mexerica e também de coco da Bahia, não. Desde a época do meu pai. Meu pai já faleceu, mas a gente ainda continua a produção. A gente usa um substrato mais pobre em matéria orgânica, por quê? A matéria orgânica, ela é decomposta por fungos e bactérias e fica muito propício a doenças. Então, a gente não usa muito esse tipo de substrato. Na produção, a gente usa um substrato mais inerte. Que é isso? Que não leva quase nada para a planta. Não leva nutrientes e nem fungo, nem bactéria, nada. Porque lá na produção, tanto a minha lá, como a produção da Olambra, que esses vasos, cada 10 vasos, 7 vêm da Olambra para o Brasil todo, é substrato mais inerte, porque a adubação é feita homeopaticamente, diariamente. A irrigação é controlada por sistema de irrigação. Então, é tudo muito controlado.
em casa a gente costuma não conseguir controlar água, luz, adubação, como nós produtores, os produtores da Olambra, controlam. Se você estiver gostando desse vídeo, compartilhe para as pessoas que vão gostar de conhecer as receitas de substratos para nossas plantas. Isso é muito importante para o canal Ana Paula Lino crescer e para o mundo da jardinagem. Olha, primeira receita, anote aí. São 6 receitas. Então vamos para a primeira, que é para as plantas em geral. Queremos que as nossas plantas floresçam como essa columeia. Queremos que floresça como antúrio, que enche de frutos. Então o que a gente vai fazer? Cada substrato próprio para a planta. Primeira receita, nós vamos colocar uma parte de terra vegetal, uma terra boa, uma parte de matéria orgânica, que pode ser esterco de gado, ou humus de minhoca, ou composto orgânico, e uma parte de areia grossa. Essa mistura é que eu uso, que meu pai ensinou desde pequena. É uma mistura excelente para todo tipo de planta, Ana. Folhagens, flores, você pode estar usando para as frutíferas, então essas plantas todas. Segredinho. Sempre que você for plantar, você vai plantar com substrato úmido, já molhadinho. E o substrato tem que ser bastante misturado. Então vai ser uma mistura homogênea. Misture bastante. O que eu posso fazer para que esse substrato fique melhor? Olha, gosto muito de usar em toda a mistura 10% de carvão. Para você saber usar direitinho o carvão, eu vou deixar o vídeo que eu fiz de carvão aqui, tanto no card como na descrição abaixo. O que mais, Ana, que eu posso acrescentar nesse substrato que ele vai ficar excelente? Você pode acrescentar folha seca decomposta. Como que faz essa folha seca decomposta? Sobrou resto de grama, folha seca, mato, você põe lá, estende lá em cima de uma jornal, de uma lona, e com sol, e você vai molhando e vai mexendo, aquilo vai se decompondo. Você pode colocar uma parte aqui, acrescentar uma parte de folha seca decomposta e triturada. Vai ficar excelente o seu substrato para as plantas. Segunda receitinha, para cactos, suculentas, rosa do deserto, as sansevérias, 11 horas. Nós vamos usar uma parte de areia grossa, uma parte de humus de minhoca, uma parte de terra vegetal e uma parte de pedra brita de construção zero, é um pedrisco. Se você quiser acrescentar nessa mistura uma parte de perlita, seria maravilhoso. Aí você vai falar assim, Ana, você não vai ensinar com terra de barranco, qualquer terra? Olha, quando eu falo terra vegetal, seria uma terra melhor, uma terra preta, que às vezes você compra até a caçamba, se for grande quantidade, se for pequena quantidade vende assim. Eu acho que não tem sentido eu pegar uma terra de construção, uma terra de barranco, porque aquilo ali vai ficar só para fixar a planta. Então, em vez de ficar só para fixar, por que a gente não coloca uma terra melhor, que além de fixar já tem nutriente? Então, sempre eu vou falar em terra boa, mas se você quiser colocar uma terra mais pobre, não vai ser a mesma coisa. Sempre a terra com nutriente é melhor. Qual o substrato legal que você usa, Ana, para samambaias? Para samambaias, plantas que gostam de água, antúrio, espatifilo, essa hipomeia, que é a batata doce, nós vamos usar uma parte de terra vegetal, de terra boa, uma parte de areia grossa, uma parte de humus de minhoca. Você pode estar substituindo o humus de minhoca por composto orgânico, por esterco de gado curtido, mas eu gosto muito do humus de minhoca. E você vai usar uma parte de pó de fibra de coco. Se você puder acrescentar nessa mistura uma parte de vermiculita, que seria esse substrato aqui, deixa eu mostrar para vocês, seria maravilhoso. Por quê? A vermiculita, você vê que as plantas que são muito beberrona, como samambaias, patifilos,
ela segura a água e vai proporcionando para as raízes água pouco a pouco. Então, a vermiculita é diferente da perlita, são minerais diferentes. A perlita a gente usa para cacto suculenta, expulsa a água, e a vermiculita segura a água. Quarta receitinha, horta. A horta é mais fácil. Eu sempre usei para horta 2 partes de terra boa e 1 parte de esterco de gado curtido. Ana, na minha região esterco de gado é difícil, eu tenho esterco de galinha. Vocês vão colocar a metade, ele é muito forte. E a horta, nós vamos ver no final do vídeo o que é bom, qual substrato para enraizamento das estacas, das mudas. Então, horta, tanto para a manutenção como para o plantio, é tudo a mesma coisa. É só isso que eu passei para o substrato em horta. Substrato para as orquídeas, as nossas queridas orquídeas. Olha, eu tenho aqui o meu Denfal, que está na brita 0, raízes finas, brita 0. Eu vou ensinar 2 tipos. Vou ensinar o cultivo em brita e o cultivo tradicional da casca de pinos, tá? Então, eu cultivo tudo em brita. Brita 0 para as raízes finas, como o Denfal, o Oncídio, a chuva de ouro. E brita 1 de construção, lavada, a gente lava. Brita 1 para raízes grossas, como por exemplo, as catileias, as phalaenopsis. E muita gente usa vários tipos de substratos. Então nós temos aqui casca de macadâmia, nós temos aqui a casca de pinos, chips de coco, nós temos a pedra de rio, musgo, isopor que a gente põe por baixo da brita, 1/3 da mistura para ficar mais leve. Aqui está o carvão, fibra de coco, vários substratos. Mas hoje eu vou falar para vocês o seguinte: o Brasil é muito rico em substratos. Substrato é uma coisa que você usa muito, então escolha um substrato, uma substituição. Todo substrato você pode substituir para algo que faça a mesma função. Então, onde que eu estou falando para pôr areia grossa, o que substitui? Perlita. Fibra de coco, o que substitui? Vermiculita, ou então, por exemplo, uma tufa, algo da mesma função. Então, o que eu vou ensinar para as orquídeas? Eu cultivo em brita 0 ou 1, ou pedra de rio, porque é inerte. Então, isso, como lá em cima nas árvores, não leva nada de matéria orgânica, porque a matéria orgânica decompõe e libera ácidos nocivos para as raízes das orquídeas. Agora nós temos outro cultivo, o tradicional. Esse de brita já é antigo, eu uso ele, muito bom, que eu não tenho que ficar fazendo replantio. Agora, outro cultivo, eu vou passar a receita do tradicional, que você vai usar aí uma porção de casca de pinos, uma de chips de coco, uma de musgo e uma de carvão triturado. Essa receitinha você pode misturar, só que se você quiser cultivar só na casca de pinos, dá certo? Dá! Só casca de pinos com chips de coco dá certo? Dá! Tem muitos substratos, como esse aqui, por exemplo, que já vem pronto. Eu tirando aqui para ver, você olha a composição, porque está escrito substrato, a gente não sabe o que está escrito, é o que tem dentro, substrato para orquídea. Então você olha, o que está escrito lá na composição? Casca de pinos e chips de coco. Olha aqui para você ver, casca de pinos é esse e chips de coco é esse. É o substrato aqui pronto para as orquídeas. Eu gosto muito de usar, já apanhei muito substrato, eu uso meus substratos da Terral. Se eu tenho muitas orquídeas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo saco maior, porque o saco maior está mais baratinho do que esses, está mais barato do que esses pequenininhos. Última receitinha, orquídeas terrícolas. As orquídeas terrícolas, como a espatoglote, sapatinho, orquídea cimbídeo, a gente vai cultivar no seguinte substrato: metade areia grossa de construção e metade humus de minhoca. Excelente e maravilhoso. Ana, eu quero saber direitinho como que você planta aí a sua orquídea sapatinho, sua orquídea cimbídeo. Eu vou deixar então um card aqui e abaixo na descrição o vídeo para que vocês assistam. E se você quiser saber também sobre o cultivo em brita, como que é, eu vou deixar aqui no card e na descrição abaixo sobre como plantar e como cultivar orquídeas em brita. Sabe por quê?
Quando você planta num substrato em brita a orquídea e quando você planta em casca de pinos, a rega vai ser mais. Por quê? Quanto maior é a partícula e quando é pedra, seca mais rápido. Então é bom ver o vídeo para aprender direitinho sobre o cultivo daquele substrato para que não haja erro. Agora nós vamos falar sobre qual substrato que é bom para mim fazer as minhas mudas. Vou te falar o seguinte, antes disso, você deixe nos comentários abaixo se você ficou com alguma dúvida. Deixe, não fique com dúvida. E se você vê que tem mais dias que eu postei esse vídeo, deixa sua dúvida lá no direct do meu Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias. Qual substrato que você usa para enraizamento, Ana? Olha, quais são exemplos de substrato que é bom para enraizamento? Areia grossa. Nós temos casca de arroz carbonizada, que é excelente, é muito difícil não enraizar. Nós temos musgo, que é esse musgo aqui, que às vezes a gente põe para enraizar mudinhas que precisam de muita umidade. É esse musgo esfagno. Depende da planta. Então isso vocês vão ver que é muito da nossa prática. Às vezes, por exemplo, primavera bougainville, eu gosto de misturar metade de terra com metade de areia grossa. Já a rosa do deserto, só areia grossa. Então, depende da planta para que você acerte ali o substrato para fazer aquela muda. Aqui no YouTube eu tenho uma playlist como fazer mudas de plantas. Então lá eu já tenho algumas plantas. Eu tenho a primavera, eu tenho 7 maneiras de fazer mudas das nossas orquídeas. Esse está na playlist orquídeas. Tem como fazer muda de azaleia, como fazer muda de roseira. Então tem lá explicando cada planta. Realmente para fazer mudas é bem específico. Gratidão por ter assistido esse vídeo, estou muito feliz com você. Um beijo e até o próximo vídeo.